Olá, Nação Serafim! Como que anda o seu posicionamento? Pessoal, hoje o nosso papo vai linkar com a nossa conversa de Cronos, né? A questão do tempo e a comunicação. Posicionamento, pessoal, não é só uma opinião. Ele tem a ver com a sua identidade transformada em ação. Profissional que cresce sem se posicionar, pode ser que ele vá ser posicionado, né? Não traz a sua experiência, o seu know-how, a sua ética, os seus valores à tona, acaba entrando num local que não é o que ele gostaria. E isso pode incomodar muito. É muito importante que a gente tenha essa visão translúcida de quais são os nossos valores, qual que é o nosso propósito. E, além disso, quais que são os muros que, para nós, são intransponíveis, são inegociáveis. Porque daí, quando a gente for exposto a uma situação crítica, desafiadora, que a gente pode ser, inclusive, intimidado, a gente tenha clareza de até onde a gente pode ir e qual é o posicionamento que a gente precisa ter. Pessoal, tem uma frase que eu gosto muito para esse tema, que é aquela que a gente escuta lá desde criança. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo numa sala ali tá defendendo uma ideia, tá defendendo uma estratégia, que você, se sentindo totalmente incomodado, vai aderir sem se posicionar. Tem coisas que vão totalmente em desencontro ao que a gente acredita, ao que os nossos valores preconizam para nós. Então por que eu não vou falar? Por que eu não vou me colocar? Não é uma discussão. É o fato de você colocar na mesa o que você acredita, o que você já viveu, o que você já experimentou, quais que são as suas crenças que estão ali, qual que é a aderência às normas, à lei, à normativa, e qual que é o benefício final sob o seu ponto de vista. Principalmente em lugares em que o lucro é extremamente visado, como início, meio e fim. E onde os fins justificam os meios. E você não vai se posicionar, vai se calar? Pessoal, quantas vezes você já sofreu intimidação, pressão injusta, mas que você se sentiu coagido ali a tomar uma ação ou ser partidário ali da ação que estava sendo tomada e não se posicionou? Eu acho que aqui a gente pode entrar em 3 fatores. O primeiro deles é quando eu trago, sim, meu posicionamento com tranquilidade, porque eu sei aonde eu estou, eu sei o que é negociável para mim, e eu coloco à mesa qual que é a minha posição a respeito daquele problema. Eu preciso, nesse caso, estar extremamente aberta para ouvir as outras partes também. Porque parte do meu posicionamento é também entender se existem outros pontos de visão, se existem outros caminhos que não só o que eu tenho pré-concebido frente à minha experiência, que também podem ser aderentes ao que eu acredito e ao que eu entenderia como aceito. O segundo dos pontos é quando eu não me posiciono. E aí, pessoal, essa questão é extremamente crítica, principalmente quando a decisão vai de encontro com seus valores. Aí, pessoal, é quando você pode sentir o arrependimento pelo resto da sua carreira, inclusive pode ser afetado por aquela decisão. E o terceiro ponto é quando você tenta delegar a sua opinião. Pessoal, um líder de valor não vai delegar o seu posicionamento. O seu posicionamento é a sua identidade, é o seu RG. E ele precisa ser comunicado por você. Inclusive, quais que são os muros intransponíveis. Pessoal, o meu maior propósito é ser capaz de ter as pessoas no ambiente valorizadas pelas suas fortalezas. Eu acredito que a diversidade de maneiras de pensar, que a diversidade de formas de agir, que a pluralidade de conhecimento seja o maior fator para que a gente tenha o sucesso. E eu já consegui provar isso mais de uma vez. A partir do momento que a gente fortalece os pontos positivos de uma equipe, que a gente consegue enxergar o potencial de cada um, e não só colocar... Lembro da época lá na empresa que a gente era obrigado a colocar um ponto negativo para desenvolvimento do colaborador. Isso aí até hoje acontece. Pessoal, o meu sonho, o meu propósito é estimular todas as fortalezas de cada indivíduo. Conseguir enxergar, conseguir mapear o que aquela pessoa tem de melhor para oferecer para a equipe, para a organização, para a família. E potencializar aquilo. Fazer com que aquilo vire uma explosão de valor. E imagine um ambiente em que todas essas fortalezas são estimuladas. Imagine um ambiente em que a gente consiga construir, trazendo insights, trazendo conversas de valor, compartilhando conhecimentos. E nos conhecimentos que eu não sou tão boa, que eu não tenho tanta facilidade, eu consiga ter a contribuição do meu colega, porque nesse ambiente de valorização de pessoas que têm potenciais, e todo mundo tem, num ambiente de valorização de pessoas com potenciais, fortalezas, de forma compartilhada, essa pessoa vai ter liberdade de posicionamento, essa pessoa vai ter liberdade para compartilhar o conhecimento. E compartilhando o conhecimento, eu sei quem sabe, eu posso recorrer ao meu colega, eu posso usufruir daquele conhecimento de forma multidisciplinar, sem que eu tenha que saber tudo. Eu vou pôr a minha fortaleza na mesa. Eu vou estar sendo valorizada pela minha fortaleza, que é isso que eu quero fazer com vocês. É isso que eu quero administrar. Eu quero trazer exemplos de situações em que eu me senti totalmente desafiada frente ao meu posicionamento, que eu me senti negligenciada porque eu não fui ouvida, que eu me senti subutilizada
porque o meu conhecimento foi encaixotado e eu tinha que obedecer a algum padrão. Eu fui amarrada numa camisa de força, sendo que eu tinha muito para contribuir. Eu senti o meu potencial ser amassado e jogado na latrina. E eu entendi que não era o meu lugar. Pessoal, quando eu olho para posicionamento, essa clareza do que pra gente é fundamental precisa existir. Porque num momento como esse, é o momento da gente virar a chave e falar, eu não estou sendo aproveitada no melhor da minha essência. Eu estou sendo medida, eu estou sendo avaliada, eu estou sendo considerada, no processo formal e informal, né? Porque isso a gente entende até em conversas de corredor. Mas eu estou sendo considerada de uma forma subutilizada. Porque a minha fraqueza que está sendo vista, às vezes nem é fraqueza, a pessoa quer tanto que você se molde a um padrão pré-concebido, que ela não tá nem aí pra sua fraqueza, nem pro seu valor, ela quer que você entre naquela caixa ali. Fale, aqui o molde é esse. Mas, pessoal, por que o posicionamento tá tão ligado a saber qual que é o seu valor, qual que é o seu propósito? Porque a partir daí, se algo estiver fora do seu aceitável, é a hora de você se retirar. Porque senão, se você aceita, você vai se arrepender por muito tempo. Mas eu nunca me arrependi de nada. Eu nunca deixei de me posicionar. Não, pessoal. Eu capturei inúmeros aprendizados na minha jornada corporativa, em que eu fui desafiada em situações que hoje, pra mim, seriam absolutamente negociáveis. Mas na época eu não tinha nem o conhecimento da proporção que determinada ação poderia tomar. Na época eu não tinha maturidade. Na época eu não tinha estratégia de comunicação. Eu não tinha timing. Então, assim, essas coisas vão sendo construídas. Por isso que eu digo pra vocês que a gente acelera 5 anos em 1. Porque aqui são macetes validados, que durante toda a minha jornada corporativa, eu fui compilando. Pessoal, caráter e integridade é a decisão que você escolhe mesmo quando ninguém tá te olhando. Isso daí é crucial para que você... Quando eu falo para minha filha, por exemplo, filha, você falaria isso na cara dessa menina? Você falaria isso que você falou com a menina presencial aqui na roda? Ela não. Eu falei, então não fala sem ela estar aqui. Eu falei, não falo nem pela frente nem por trás. Se for qualquer coisa que você falaria na frente da pessoa, ok. Agora, a partir do momento que você precisa esconder, que você precisa ocultar, que você precisa fingir, fazer algo para dar a entender que é outra coisa, está errado. E isso foge do que é valor de integridade coletivo. Né? Está errado. E outro motivo que o propósito é tão importante, pessoal, que quem não tem essa clareza, qualquer coisa que tiver na mesa a pessoa aceita. Bom, pessoal, e para trazer aqui para vocês um pouco de uma ferramenta que para mim mudou a chave, eu sou uma pessoa muito imediatista, né? Eu quero sempre ter a resposta, eu quero sempre saber o que tá acontecendo, eu gosto de me posicionar, né? Então é muito difícil, já ouvi frases na minha carreira, tipo, nossa, ou você é... Como é que foi que falar? Ou você é calça de veludo ou é bunda de fora. Ouvi isso no meio de uma reunião. Um grupo de diretores. Ou eu sou calça de veludo ou bunda de fora. Pessoal, eu me posiciono. Eu não sou o tipo de pessoa que fica em cima do muro. E para que eu não me posicione de uma forma errada, pelo meu imediatismo, e por achar às vezes que eu tenho uma visão 360 da situação, e às vezes a gente não tem, porque não é uma pessoa te contando a história que vai fazer com que aquele contexto esteja completo. Você precisa ouvir de um lado, é bom que você ouça do extremo oposto, do stakeholder da oposição, é importante que você escute de quem executa, é importante que você escute de uma pessoa totalmente aleatória, é bom que você busque evidências e que você faça a averiguação do cenário como um todo. E às vezes, muitas vezes você é pressionado para tomar decisão, principalmente no momento em que você não tem essa gama de informações. E algo que eu aprendi, depois de doer um pouco, foi de pedir um respiro. É o famoso respirar no saco. Falar, que bacana o seu ponto de vista, eu não tinha pensado por esse lado. Você me dá um tempinho só pra eu juntar as peças aqui, eu já te dou a resposta? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Em 95% das situações, você consegue utilizar essa estratégia. Quando você não tem todas as informações nas mãos, e você tem dúvida ainda do que está em pauta, não tome a decisão. Ou se posicione, fale, não estou pronto para tomada de decisão. Preciso de mais informações. Se a pressão continuar, existem inúmeras estratégias para você sair. Mas também não fique sem se posicionar. Porque se você ficar sem se posicionar, você vai ser posicionado. E negociar os seus valores pode ser muito pior do que você imagina. Custa caro, custa noites de sono. Não vale a pena.